Nós vamos ler até o verso 5. Nos diz a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e não trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Senhor Deus, nós te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor tem prometido uma bênção especial de renovo para os nossos corações, no teu desejo de renovar o primeiro amor nas nossas vidas. Visita-nos e opere poderosamente em favor de cada um de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. O Senhor está se dirigindo nessa primeira das 7 cartas de Apocalipse. Ele está se dirigindo à primeira igreja, a igreja dos apóstolos. E ele fala que ele conhecia o trabalho daquela igreja, a dedicação, como que eles lutaram pelo estabelecimento da doutrina. Ele disse: olha, eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Mas o Senhor tinha, logo naquele início, naquela primeira igreja, o Senhor tinha algo contra ela. E o Senhor a repreende por uma coisa. E qual foi a repreensão? Qual foi o grande problema daquela primeira igreja? Hein? O que eles deixaram? O primeiro amor. É interessante que nós vemos que aquela igreja foi a igreja que se apaixonou por Jesus. É o início da igreja. E ela se apaixonou, e o Senhor sabia disso. O Senhor não disse a ela que ela não amou ao Senhor. O Senhor disse assim: deixaste o primeiro amor. Ela teve o primeiro amor. E ela amou o Senhor Jesus. E nós vemos isso muito evidente na vida dos apóstolos, na vida daquelas primeiras irmãs, aquelas primeiras servas de Deus. E como é que surgiu esse primeiro amor? Como é que surge o primeiro amor na vida do homem? Como é que alguém se apaixona por Jesus? Não foi algo que eles fizeram. Diz a palavra do Senhor que o Senhor nos amou primeiro. Não foi Pedro que escolheu Jesus, não foi João que escolheu Jesus, não foi Maria que escolheu, não foi Priscila, não foi Febe, e irmãos, irmãs nossas daquela primeira igreja. E o Senhor fala daquilo que eles viveram, da experiência que eles viveram, do amor que eles tinham pelo Senhor Jesus. Deixaram tudo, perderam tudo. A igreja começa assim, fugindo de Jerusalém,
na primeira perseguição, que não foi do Império Romano, foi por parte dos judeus. E deixando tudo para trás, eles saíram para dizer ao mundo: Jesus é maravilhoso. De onde veio isso? De uma experiência com o perdão. Você só se apaixona pelo Senhor quando você sabe o tamanho da sua dívida. Quando o homem entende o que é o pecado. Você vê, a primeira grande mensagem que Pedro pregou para a igreja primitiva, qual foi a primeira grande mensagem? O que ele anunciou? Ele anunciou: olha, vocês crucificaram a Jesus. Vocês crucificaram. Vocês rejeitaram o justo. Quando eles entenderam quem era Jesus, assim, e agora? Quer dizer, eles olharam para eles e viram o quê? O pecado. E agora? Nós crucificamos o justo. Deus mandou o filho dele e nós rejeitamos o filho dele. E agora? Que miséria! Que situação deplorável! O que será de nós diante da ira de Deus? Daqueles que rejeitaram o seu filho, o que será de nós? Pedro disse: olha, tem uma oportunidade para vocês. Arrependei-vos e crede no Senhor. Qual é a palavra do Senhor para esta primeira igreja que pouco tempo depois havia deixado o primeiro amor? Isso é muito interessante, que a igreja, ela tem uma experiência, aquele primeiro grupinho, que eram muito poucos. Quando Jesus sobe, a igreja que estava ali reunida era 120, milhares viram os sinais que ele fazia, mas os que creram e que estavam ali reunidos eram 120, esperando pela promessa dele. Mas Jesus depois começa a aparecer a eles, ressurreto. Quando eles viram Jesus ressurreto, eu disse: olha, é verdade, o amor dele, nem a morte pôde detê-lo. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está se revelando, ele está falando. Aquela igreja se apaixonou pelo Senhor, perdeu o medo e ela sai para anunciar: olha, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Nós temos esperança. O nosso Redentor vive, o nosso Senhor está vivo. Então era uma igreja que logo no seu início Pedro prega uma mensagem que diz: olha, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, vocês o crucificaram. E é até interessante que Pedro diz assim: vós o negastes, né? Ele aponta para eles dizendo: vocês negaram Jesus, mas ele também tinha negado. Mas ele já tinha feito um concerto com o Senhor e já sabia o que era o perdão. Irmãos, o perdão é algo que nós não merecemos. O perdão não é, nós não fomos perdoados porque somos bons, porque somos melhores. Não, o amor dele nos atraiu. O amor dele que estava ali naquela primeira mensagem dizendo: olha, vocês negaram Jesus, vocês negaram Jesus. Quem estava falando era alguém que já tinha experimentado o perdão e já estava ali apaixonado por Jesus e já tinha, eu não, vocês agora, eu não me incluo no meio desses não, porque eu sou bom, não, porque ele apagou a minha transgressão. Dos meus pecados ele não se lembra mais. Esse é o amor de Deus. E a palavra do Senhor diz que muito ama aquele que foi muito perdoado. Muito ama quem verdadeiramente conheceu o perdão. Às vezes você conhece muita gente religiosa que se baseia naquela história, né? Eu sou bom pai, eu sou boa mãe, eu sou cumpridor dos meus deveres. Diz a palavra de Deus que as justiças do homem são como trapos de imundície. Ninguém é digno desse perdão, ninguém merece esse perdão, ninguém merece. Diz a palavra de Deus que não há um justo sequer, não tem um justo.
A Bíblia diz: não há ninguém que seja bom. Esse é você, esse sou eu. Os servos de Deus, quando entenderam isso e viram o amor de Deus sobre eles, eles corresponderam a este amor. E a igreja, ela corresponde a esse amor e ela ama Jesus mais do que a própria vida, mais do que tudo. Aquela igreja não era uma religião. Não, eu tenho uma religião, eu sou dessa religião. Não, não era isso. Era a história de um grande amor. Nós não sabíamos quem ele era. Nós não sabíamos o que era o nosso pecado. E salvação é isso, irmãos. E a palavra do Senhor diz: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é alguém que convence, é o Espírito Santo que convence. E a salvação ainda hoje, ela é resultado dessa experiência com Deus. Se você não tem, você não conhece esse amor. Você não conhece. Você pode ser um bom religioso, mas você não conhece esse amor. Esse amor é quando você olha para você e você se sente indigno. Eu não mereço, eu não tenho direito, mas que amor é este? Que amor é esse? Que amor é esse que me transformou? E depois você vai olhar e dizer: que amor é esse que me sustenta? Porque se eu estou de pé hoje, é porque esse amor me sustentou. É a mão dele, é o cuidado dele, é ele que nos livra do mal, é ele que nos livra da tentação, é ele que nos livra da queda. E o Senhor está dizendo àquela igreja: vocês amaram. Um dia esse amor esteve vivo nos vossos corações, mas vocês deixaram o primeiro amor. A gratidão, o desejo de estar com Jesus, a saudade, tudo isso, irmãos, era resultado, o grande amor era resultado de uma comunhão. Hoje nós vimos de manhã, já na introdução do próximo estudo de Cantares, dizendo que o pescoço da amada era como a torre de Davi. Olha assim, é a comunhão da igreja com o cabeça que é Cristo, o seu amado. Mas como é que a comunhão se estabelece? A Bíblia diz: o vosso pecado faz separação entre você e Deus. O pecado separa, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e restabelece a comunhão. Como é que a igreja tem comunhão? Quando você reconhece o seu erro, quando você reconhece o seu pecado, quando você reconhece que você é indigno, e você então confia neste amor e vai viver deste amor. É por isso que a palavra de Deus diz: olha, se não tiver amor, não adianta você dar tudo para os pobres. Está lá na carta aos Coríntios. Quando nos fala dos dons espirituais, quando nos fala do corpo de Cristo, você diz: olha, mas se não tiver amor, acabou. Você pode ser um bom religioso, mas se você não estiver vivendo este amor, o livro de Cantares é isso, né? O livro de Cantares é uma história de amor, de um noivo apaixonado e de uma igreja que correspondeu, a fiel, que correspondeu este amor. A igreja primitiva, a gente diz: não, mas a igreja primitiva não, pastor, a igreja primitiva amou. Não, é muito interessante isso. A igreja primitiva, ela começa ali, como é que é o início dela? Ó, Jesus ressuscitou, subiu para o Pai, não vos deixou órfãos, Ele mandou o Espírito Santo, a igreja foi batizada com o Espírito Santo,
cheia do Espírito Santo, cheia desse amor, e ela sai para o mundo para proclamar o Evangelho. Esse Evangelho de perdão, esse Evangelho de arrependimento. Não é o Evangelho do homem conformado com o pecado. Não é o Evangelho da igreja que ficou buscando o Senhor na cama, da igreja que se acomodou, nem da igreja que foi buscar pelas ruas. Mas é a igreja que busca o amor da sua alma, o meu grande amor, de um amor que é mais forte do que a morte. É esse o amor do Senhor Jesus. Mas de uma igreja que ama, uma igreja que deseja a sua vinda, porque está apaixonada por Ele, pelo noivo. É esta igreja. Não é a igreja que diz Maranata da boca para fora, mas é a igreja que vive Maranata. É a nossa vida, é quem nós somos, é o nosso grito, que vai muito além do grito de uma palavra. Não é uma palavra, é o amor que nós vivemos, é o amor da alma remida, daquele que está cheio de gratidão ao Senhor. Não é o amor que tem medo, não é o amor que tem medo, mas é o amor de quem foi perdoado. A igreja primitiva, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela se apaixonou por Jesus, ela saiu para pregar o Evangelho. Mas você vê, quando os apóstolos morrem, pode pegar, quem gosta de ler, pega os pais da igreja, aqueles que estão vivendo ali pelo ano 130, 150 depois de Cristo, vê qual deles falou em dons espirituais. Qual deles ainda era a igreja primitiva, era aquela primeira igreja, mas qual deles falou em batismo com o Espírito Santo? E esse foi o primeiro amor que eles deixaram. Porque o primeiro amor é aquele que quer ouvir a voz do amado. O primeiro amor é aquele que preza pela comunhão. Eu quero comunhão com o Senhor. E nós precisamos disso. Daquele primeiro amor que você viveu um dia. Quando você chega essa era a primeira igreja, e o Senhor já estava dizendo: olha, eu tenho contra ti, não é que vocês nunca amaram, mas eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. E quando ele chega lá na última igreja, está dizendo: olha, por ser morno, é a igreja de hoje, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É o Evangelho de hoje, que também deixou o primeiro amor. Esse primeiro amor precisa de estar vivo nos nossos corações. A tendência natural do homem é essa. É se acostumar, né? Se acostumar com língua estranha, se acostumar com visões, se acostumar com a bênção, não valorizar o perdão, não valorizar a igreja de Cristo, a igreja viva, a vinda do Senhor Jesus. Esse é o perigo. Quando tudo começa a ficar comum, deixou o primeiro amor, se acostumou. Quando ouvi uma visão no começo, que coisa gloriosa, o Senhor falou comigo, e como era importante, né? Aquele desejo, quero ouvir a voz do Senhor. Quero o Senhor falando comigo: pastor, ora por mim. Pastor, eu preciso de uma bênção. Nós precisamos sentir essa necessidade. Às vezes nós falamos: não, nós não somos uma religião, nós não somos religiosos. Mas será que não somos? E é muito interessante que quando esse amor surge no nosso coração, aí você começa a ser igreja. Você começa a entender aquilo que o pastor pregou aqui esses dias. Você começa a entender o que é culto. Você começa a entender que você não vem ao culto
porque o Senhor está precisando de você vir ao culto. Você vem ao culto porque você está apaixonado por Jesus. Você vem ao culto porque você recebeu uma bênção. Você foi perdoado. E quando o corpo está reunido, você recebe bênção e você é bênção na vida da igreja. A igreja primitiva foi isso. Não foi uma igreja que recebeu o amor e ficou, que amor lindo. Não, ela recebeu o amor e foi viver aquilo que o Senhor disse para Pedro: Pedro, tu me amas. Era o perdão. O que Pedro estava recebendo ali era perdão. Depois de haver negado Jesus, de ter negado: você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, isso não é de boca para fora. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, se o amor do Senhor, se esse perdão, se essa experiência está viva na sua vida, você não é um crente que vem para a igreja para dizer: Jesus, eu te amo. É muito mais do que isso. Você vem para ser uma bênção. E você vem para ser uma bênção, e não é porque você é extraordinário, não. É porque Jesus mudou a sua vida. É por isso. Você é uma bênção, não porque você nasceu uma bênção, mas você é uma bênção porque Jesus te perdoou um dia, fez de você um participante do corpo dele, da igreja dele. É esse o amor. Se isso não for verdade, esse amor não existe, esse amor é falso. Que amor é esse? É o amor que vai fazer você orar pelo irmão. Pastor, mas eu sou muito simples, eu conheço pouco. Mas eu estou aqui pelas madrugadas chorando pelo culto da noite. Eu estou aqui orando ao Senhor nas caladas da noite pela salvação de vidas, pelo meu irmão que está passando por uma luta. Eu sou igreja. Eu estou vivendo esse amor. Ou nós estamos vivendo ou é hipocrisia? Jesus, eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Não adianta, se não for verdade. E o Senhor estiver olhando dizendo: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Irmãos, ninguém, às vezes as pessoas pensam: não, eu para ser útil, eu tenho de estar lá na frente, no lugar do pastor. Eu tenho de estar lá na frente, no lugar da irmã que dirige o trabalho. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Ora pela igreja, ora pelo seu irmão. Ninguém te viu, ninguém sabe, mas aquele que te vê em oculto, ele te recompensará. Aquilo que você puder fazer pelo Senhor, dê ao Senhor o melhor. Se você tem uma novilha para oferecer, era assim no Velho Testamento, ele aceita uma novilha. Se você tem um cordeirinho para oferecer, ele aceita um cordeirinho. Mas se você tiver uma rola, que os mais pobres não tinham, eu posso oferecer uma rola, ele não fazia acepção, ele aceitava a rola. Mas o que o Senhor quer é esse se dar, é esse se entregar ao Senhor. Senhor, eu quero te dar. Quer dar o quê? Eu quero dar tudo, Senhor. Eu quero dar a minha vida. Não é muito, mas eu quero dar o que tenho. Quero fazer como aquela viúva pobre, deu tudo. Senhor, eu quero minha vida no teu altar. Eu quero te amar de verdade. Eu quero ter comunhão contigo. Eu preciso da tua presença. Eu preciso de ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. É isso que nós precisamos hoje. O Senhor falou isso. O Senhor disse assim: eu quero a igreja voltando ao primeiro amor. Comprometida, uma igreja que estava comprometida com Jesus. Aquilo que nós falamos da igreja primitiva: eu tenho contra ti. Você amou um dia, você deixou
deixou as primeiras obras, você deixou aquele primeiro amor. Eu sei, e ela era zelosa. Aquela igreja foi para as arenas morrer. Você disse, mas você deixou a comunhão comigo. Você deixou de ter a alegria de ouvir a minha voz. Eu me tornei uma história para vocês. Mas aquelas primeiras bênçãos, aquelas primeiras operações, os sinais, as operações de maravilhas, os dons espirituais, não existem mais. E essa bênção precisa estar viva no meu coração e no seu coração. A voz do Senhor, ela tem de continuar maravilhando as nossas vidas todos os dias e dizendo para Ele, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu preciso de ouvir o amado de minha alma. A Tua voz me faz bem. E ouvir a voz do Senhor é ouvir deste amor. É essa voz que faz a fé ser renovada no nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir. Quando você ouve a voz do Senhor, o mar se acalma, o vento cessa, a paz enche o seu coração. Você pode estar na maior tempestade, mas a voz do Senhor nos enche de segurança. Foi isso que aquela igreja tinha. Ela ouviu a voz do Senhor e ela perdeu o medo, e ela saiu, e ela anunciou, e ela proclamou esse grande amor. E na mensagem dela tinha duas coisas: Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. A igreja que tem esse amor, ela anuncia para o homem essa verdade. Ela não pode se calar acerca daquilo que ela tem visto e daquilo que ela tem ouvido. Então ela proclama o amor que ela vive. Que o Senhor possa renovar, como Ele falou que deseja fazer, que Ele possa renovar este amor no nosso coração nesta noite, e possamos estar comprometidos, apacentando a igreja do Senhor, as ovelhas do Senhor. Transformou a nossa vida. E mesmo não sendo merecedores, o teu grande amor nos alcançou. Senhor Deus, o Senhor é aquele que nos dá novas oportunidades, Senhor, de nos chegarmos a Ti. Te glorificamos, ó Deus, porque estamos de pé pela Tua infinita misericórdia. Senhor, nós Te glorificamos por este amor demonstrado pelas nossas vidas, Senhor, e declaramos a Ti o nosso amor, entregamos a Ti o nosso viver, glorificando ao Senhor por este renovo, por esta festa na Tua presença. Aleluia. Glória e aleluia nós damos a Ti, Senhor, porque o Teu Santo Espírito se faz presente em nossas vidas e transborda o nosso coração. Nós Te glorificamos, ó Deus, pela expressão de amor de Jesus em nosso meio, e nós Te agradecemos, ó Deus, por este dia, Senhor, que Tu nos oportunizou, Senhor, nos oportunizou estar na Tua casa, estar na Tua presença. Glória e aleluia damos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Jesus. O Senhor falou acerca de um homem que se sente como um osso seco, sem esperança, dizendo, não tem esperança, não tem jeito, ninguém pode esperar que um osso seco possa ter vida novamente. Já se foi tudo, né? Ficou o
osso seco. Isso é a passagem bíblica. O Senhor é aquele que pode te restaurar. Não é você, mas Ele está dizendo que Ele quer te restaurar. Apesar de você ter se transformado no osso seco, porque um osso seco teve vida um dia. Mas o Senhor está te dizendo desse amor que pode restaurar a sua vida, desse milagre que o Senhor fez com Israel e quer fazer com você. O Senhor disse também que saía da eternidade um fio de escarlata, que nos fala deste amor revelado no sangue de Jesus, e penetrava no coração de um homem e retirava muitas inquietações e medos. E esse homem então dizia: eu preciso de me reconciliar com o Senhor Jesus. Irmão, se não tiver o arrependimento, salvação é você olhar para Jesus, se maravilhar com Ele e sentir o quão indigno você é, e Ele te restaurar, e Ele te perdoar, e te dar do seu Espírito Santo. A igreja que ama é a igreja que está cheia do Espírito Santo. Se o Espírito Santo foi embora, o amor esfriou, acabou, porque a chama apagou. É óleo na candeia e candeia acesa. Se o Espírito Santo não estiver operando na nossa vida, é porque o amor esfriou, o amor acabou. Se o Senhor não está falando, sem profecia o povo se corrompe. Se não tem mais comunhão, se não tem mais a voz do Senhor, deixou o primeiro amor, tem boa intenção, tem uma boa religião, né? Tem boas obras até, mas perdeu o primeiro amor que Ele te deu. Quando Ele derramou o seu sangue e nos ofereceu perdão, Ele nos deu do seu Espírito, porque é o sangue que faz da igreja um corpo vivo. Por isso que a igreja fiel, ela clama de dia e de noite por esse sangue, por esta vida, por este amor, porque o coração da igreja pulsa. É a igreja viva. Vem, Jesus, vem, nós te amamos, nós almejamos por esse encontro, nós almejamos esse dia. De pé, irmãos, vamos cantar ainda um louvor ao Senhor.
Senhor concedeu ainda uma visão mostrando uma pessoa caída, ferida, como se fosse aquela passagem do filho pródigo. E o Senhor dizia: os que estão vivendo o primeiro amor estão cuidando. Amém? Mas eu estou vivendo o primeiro amor. Quem está vivendo o primeiro amor, está cheio do Espírito Santo, está cuidando. Está cuidando do necessitado, está socorrendo ao irmão, à igreja. Você hoje orou por quem? Você fez o que na obra do Senhor hoje? Porque senão é egoísmo, né? É amar a si mesmo. Mas quando você ama o Senhor, você está cuidando da vinha, cuidando da igreja, cuidando do necessitado. Senhor Deus, te glorificamos por tua paciência, por este amor do Senhor que constantemente está nos convidando ao arrependimento e a voltarmos às primeiras obras, às primeiras experiências, a valorizarmos aquilo que o Senhor um dia fez por nós, se revelando de maneira tão graciosa aos nossos corações. Andreesto kodobododo kon halabanasto. Edribio shera halabash. Deredo kononoste. Meus servos, nesta noite eu curei almas aqui, corações feridos, alguns com marcas muito antigas, que caminhavam já em dificuldade. Mas esta noite eu vos fiz entender, filhos, que o meu amor cura feridas. O meu amor traz paz ao coração. Falo contigo, minha serva, porque já há muito tempo entras aqui, mas o teu coração não bate mais como batia antigamente, e tem se perguntado ao teu Senhor: o que fazes aqui ainda? Mas esta noite, minha filha, eu renovei em ti o meu primeiro amor. Te fiz voltar ao início, aos primeiros cultos, aos primeiros momentos comigo, para te dizer, minha filha, que tu és minha. Há dois dos meus servos que aqui entraram se sentiram indignos e pensaram que eu nunca vos aceitaria de volta. Mas eu vos digo, como um pai, eu vos abraço agora, porque é momento de voltar, meus filhos. E neste amor eu quero vos fazer sentir um amor tal qual nunca antes sentiram, porque eu vos trarei de volta. Eu vos abraço, eu vos consolo. Podem se sentir indignos quanto ao mundo, mas aqui neste lugar eu vos enxergo com olhar espiritual, e eu vos recebo na minha presença. A outra, minha filha, dentro de casa está vivendo uma guerra. Não sentes ânimo nem para trabalhar. Mas eu te digo, minha filha, nesta noite o meu amor mudou a sua casa também. E chegarás no teu lar e verás o teu companheiro diferente, transformado, porque o meu amor também encontrou ele nesta noite.
A vós todos meus servos, aqueles que desejam me amar, como eu vos amo, Aleluia. eu desço sobre este lugar e faço resplandecer a minha glória, o meu amor. Glória a Deus. A vós todos, bendizei o meu nome, Aleluia. porque minha graça nessa noite Glória a Deus. foi maior do que todas as outras coisas, porque o meu amor se manifestou. Bendizemos, Senhor, por esta graça maravilhosa, por esse amor que nos alcançou. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus, hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. O Senhor deu um dom também acerca de uma família que disse: olha, vocês me consultaram para viajar ao Rio de Janeiro e eu não permiti. O Senhor disse: sim, eu vos dei um grande livramento. Amém? Estamos à disposição para orarmos por aqueles que desejarem. A todos a paz do Senhor Jesus.